Jair Bolsonaro acusou militantes do MST de bloquear um trecho da rodovia PA 275 no Pará para impedir a entrada de sua comitiva na cidade de Paraupebas. O ex-presidente está no estado para participar de eventos de pré-candidatura de colegas do partido. Durante esse bloqueio, militantes queimaram pneus e discutiram com políticos do Partido Liberal, do PL. Alguns deles afirmaram que a comitiva deveria ir embora, pois não deixariam Bolsonaro passar. Apesar da resistência, a situação foi controlada pelas autoridades policiais e esse bloqueio foi encerrado. A assessoria de imprensa do MST negou o envolvimento do Sem Terra, afirmando que esse protesto foi organizado pela Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar. Mota, nós debatemos isso por diversas ocasiões, daí certa vez você disse que nós deveríamos estipular um ranking, ou pelo menos um contador de quantas vezes nós citaríamos o movimento dos trabalhadores sem terra aqui no programa. Bem, só na edição de hoje 2 vezes, né? Então são 37, Caniato. Eu estou mantendo meu placar aqui. Vou sugerir até o Felipe que coloque aqui em cima, toda vez que a gente falar do MST, coloque meu placar. São 37 vezes. Esse pessoal pode ser sem terra, mas não é sem pneu. Também não é sem ousadia, né? É uma ousadia que permanece impune. Ou será que algum desses daí já está sendo processado pelo bloqueio de uma estrada? Será que já foi cumprido algum mandato de busca e apreensão, Caniato? Será que já apreenderam telefones celulares, computadores, bloquearam redes sociais, congelaram contas bancárias? Já se investigou quem foram os financiadores dessa manifestação aí? Porque tem que ter financiador. Claro que não. Essa turma tem uma licença especial para fazer a baderna que quiser, onde quiser, a hora que quiser. Agora, eu só vou convidar vocês a refletirem sobre o seguinte: bloquearam uma estrada para impedir a passagem de um cidadão, um homem que não tem cargo nenhum, um homem que não tem poder nenhum, um homem que não está concorrendo a nenhuma eleição. Bloquearam uma estrada para impedir a passagem dele. Esse não deve ser um homem qualquer, né? Você, Davila, mais uma vez o MST aqui na pauta do programa Os Pingos nos Is. Agora, é importante relembrar a nossa audiência. Direito à propriedade é garantido pela Constituição Federal, não é? Você falou disso há pouco. Direito de ir e vir também. Exatamente, Caniato. Então, mas é um pouco isso. O Mota tocou no ponto fundamental. É uma licença para impunidade, né? Ninguém faz nada, aí a polícia chega com todo cuidado, desbloqueia a estrada. Enquanto isso, o cidadão, não só o cidadão importante como o Bolsonaro, mas qualquer outro cidadão, porque tem gente passando com mercadoria, com cara, caminhão e tal, fica ali esperando a polícia ter que agir para tirar esses baderneiros de, mais uma vez, ocupação, agora sim, de uma rodovia. É uma coisa inacreditável. Agora, essa tolerância com pessoas que nós deveríamos usar a lei, fazer com que eles cumpram a lei, é algo que chama muita atenção. Chama atenção porque, de novo, a afinidade ideológica está acima do cumprimento da lei e da própria Constituição, como nós falamos aqui, tanto do respeito à propriedade privada, quanto ao respeito ao direito de ir e vir de qualquer cidadão. Pois é, só reforçando a informação para a nossa audiência, o ex-presidente Jair Bolsonaro acusou o MST de bloquear essa rodovia no Pará, impedindo, inclusive, que a comitiva prosseguisse naquele momento ao destino para participar de um encontro, mas depois a assessoria de imprensa do MST se esquivou, dizendo que o MST não tinha nenhuma participação, que esse protesto foi organizado pela Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar daquele estado, no estado do Pará. Você, Cristiano Beraldo, o que a gente precisa refletir durante essa agenda de Jair Bolsonaro, que teve essa surpresinha no meio da estrada? A reflexão que eu faço é que meus colegas de bancada, o Dávila e o Mota, eles são muito insensíveis. Eles não conseguem perceber que, na verdade, tratava-se de manifestação de famílias, pais, mães, crianças,
que estão indignados com o fogo da Amazônia. Eles estavam ali protestando porque foi Jair Bolsonaro que queimou a Amazônia, queimou o Pantanal, queimou o Cerrado. Ou será que não? Olha, eu acho que tem alguma coisa errada aí. E não me surpreende de ter sido no Pará, um estado administrado por uma dinastia, inclusive, que já me atacou frontalmente, já estimulou que me ameaçassem de morte, etc. Então, eu tenho o meu mais profundo e absoluto desprezo pela família que comanda a política atualmente não, já há décadas no Pará, e não me surpreende em nada que esses pelegos tenham recebido um apito de cachorro, porque é isso que eles são, para ir lá fazer uma manifestação contra a democracia. Porque se não existe a possibilidade de um opositor ao atual governo manifestar-se em qualquer canto do Brasil, não há democracia. E aí a gente tem que resgatar a seriedade daquilo que o Mota falou. Quais foram as medidas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal para investigar um ato contra a democracia no Brasil? Absolutamente nenhum, porque a democracia no Brasil tem lado. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, isso que aconteceu ali é um ato ridículo, é um ato, além de criminoso, é um ato desprezível, onde essas pessoas ficam aí submetidas a uma manipulação política de quem quer impedir que haja democracia para os dois lados. Então, ridículo, absurdo, completamente fora de propósito esse tipo de coisa. E eu quero saber também se há esse lavar de mãos do MST, não tem nada a ver com a gente, o que fez o governo do Estado? O governo do Estado tomou alguma atitude? Ou lá no Pará não pode ter democracia para a direita, só pode ter democracia para a esquerda? São as perguntas que eu me faço, Canhoto. Pois é, não, e excelentes questionamentos e perguntas, viu, Beraldo? Agora, Mota, queria pegar justamente o final do seu último comentário, que me parece, você conclui o seu último comentário deixando uma pergunta no ar, mas a gente precisa fazer uma reflexão, uma continuidade daquilo que você trouxe, porque esse evento em especial é uma sinalização perigosa do que está por vir em relação à campanha eleitoral municipal neste ano, possivelmente, dependendo até da condição de inelegibilidade, pensando em 2026, fica claro, né, o receio de alguns grupos com a força de Jair Bolsonaro em muitas localidades do país, e fica parecendo que querem impedir que ele visite essas localidades, indique pessoas e cumprimente, tire aquelas fotografias, movimente tantas pessoas como a gente viu naquelas tradicionais motocicletas há alguns anos, né? É exatamente isso que eles querem, Canhoto. Felizmente, a maioria das pessoas que está envolvida nesses esforços é um produto do sistema de ensino do Brasil dominado pela hegemonia de esquerda durante os últimos 40, 50 anos, né? São pessoas cuja visão do mundo é tão estreita que eles não conseguem entender o fenômeno que está diante deles. Eles acreditam que se trata apenas de uma única pessoa, que se essa pessoa for de alguma forma retirada do jogo, eliminada da face da terra, eles vão voltar a 1980, o Muro de Berlim vai ser reconstruído, a União Soviética vai voltar a existir. E o povo inteiro vai esquecer as redes sociais, telefone celular e internet, vai voltar a ler um jornal, assistir um canal de televisão e acreditar em tudo que eles dizem. Canhoto, se esse pessoal desse uma olhada no que está acontecendo nos Estados Unidos nesse exato momento, eu acho que eles mudariam de ideia. O mundo está passando por um processo. Esse processo, você vê reflexos dele na Europa, você vê nos Estados Unidos. No Brasil demora mais um pouco, mas o Brasil não vai ser uma ilha no mundo que está redescobrindo a importância da liberdade. Vamos só ver o que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos 4 ou 5 dias, Canhoto. O Joe Biden deu um vexame completo no debate contra a Donald Trump. Agora se questiona não só a capacidade dele de concorrer à reeleição, quanto de permanecer na presidência da República.
O Partido Democrata, que apostou numa radicalização cada vez maior, se aliando a causas, né, assim, totalmente absurdas, está sofrendo um colapso. A Suprema Corte deu imunidade a Donald Trump por atos cometidos durante o seu mandato. E agora saiu uma sentença do juiz, né, uma determinação do juiz que preside aquela ação criminal contra Donald Trump em Nova York. A sentença de Donald Trump foi adiada indefinidamente enquanto o juiz está analisando as implicações da decisão de imunidade da Suprema Corte. O vento que sopra lá, uma hora dessas vai soprar aqui. Pois é, um bom paralelo esse, feito pelo Roberto Mota em relação ao que acontece nos Estados Unidos e também no Brasil. Enquanto isso, você que nos acompanha pelas emissoras de rádio não pode acompanhar, mas nós estamos exibindo as imagens que foram registradas pela comitiva que estava com o Jair Bolsonaro nessa rodovia no estado do Pará, bem no momento em que eles se deparam com essa manifestação. Aí, os veículos precisaram parar no acostamento. Jair Bolsonaro saiu de uma das picapes, dos furgões, né? E com uma camiseta do Brasil, enviou mensagens e ao lado dele, possivelmente uma pessoa que faz parte da comitiva, ou então um motorista, segurança, e vários outros veículos parados, estacionados também nessa rodovia no Pará. Eles tiveram de aguardar por um bom tempo, ficou parado ali no meio da rodovia, não podendo avançar para chegar ao encontro, ao destino. Agora, Dávila, também queria pedir sua reflexão acerca da necessidade de garantir que o processo seja democrático para todos, né? Para todos os grupos, para os dois lados, né? Não dá para determinado grupo ser prejudicado enquanto um outro grupo acaba sendo beneficiado, né? O Beraldo tem razão, a democracia não pode ter lado, a democracia é para todos, a liberdade é para todos. O ponto é que quando há essa tensão da polarização, você encara o outro lado não como um opositor que pensa diferente, que tem propostas diferentes e que tem uma disputa pelo poder, né? Você encara o outro como um adversário a ser aniquilado, um inimigo a ser eliminado. E isso é antidemocrático, isso não é o espírito da democracia. A democracia, se nós perdermos esse grau de civilidade, de reconhecer os opositores, os adversários e poder disputar o debate, conquistar votos de forma limpa, aberta, então como é que o eleitor, como é que o cidadão pode ponderar entre uma visão ou outra se você tem um grau tão grande de polarização que, na verdade, o outro não é uma pessoa que eu vou respeitar, a outra pessoa é para eu matar, eliminar. É isso que está acontecendo no Brasil hoje, não pode ter esse grau de tensão. Isso é antidemocrático. Toda vez que você tem uma atitude que o regime ou o Estado toma lado, isto é nefasto à defesa do princípio básico da democracia, da liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de crença. Então, nós precisamos, democracia só existe com civilidade, com tolerância. No momento em que as pessoas se tornam intolerantes a tal ponto que não suportam mais a existência do outro, aí nós estamos correndo um sério risco do país caminhar para atitudes antiliberais e antidemocráticas.